Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje é o dia do nosso passeio pelos livros da Bíblia. E no final desse episódio, darei a resposta à pergunta 585. Pouquinho de paciência e vamos chegar lá. Mas vamos primeiro pensar sobre o livro de Jó. O livro de Jó é um dos mais fascinantes do Antigo Testamento. Quando pensam neste livro, muitos lembram sobre sofrimento, paciência e perseverança. E todos estes temas são partes importantes da mensagem do livro. Mas como percebemos quando chegamos ao fim do livro, a principal mensagem de Jó pode ser resumida na simples afirmação: Deus é Deus e homem é homem. Pelas informações contidas no livro, deduzimos que Jó tenha vivido na época dos patriarcas, provavelmente entre o tempo de Noé e Abraão. Além de não falar nada sobre o povo israelita e o sistema sacerdotal inaugurado por Moisés, o livro diz que Jó viveu 140 anos depois dos acontecimentos registrados no livro. Fato que se enquadra neste período que a longevidade diminuía gradativamente. Se tivesse que encaixar o livro de Jó na sequência histórica de Gênesis, o lugar mais provável seria por volta dos capítulos 10 e 11 de Gênesis. Jó era um homem muito fiel ao Senhor. Satanás, na época, tinha acesso para acusar os fiéis diante de Deus. Este acesso foi perdido mais tarde, devido ao poder do sangue de Jesus, como diz Apocalipse capítulo 12, versículos 10 e 11. Mas naquele momento, Satanás alegou que Jó foi um interesseiro, que servia ao Senhor somente por causa das bênçãos materiais que recebia. Deus respondeu a esta acusação, permitindo que o diabo tirasse as bênçãos terrestres de Jó para ver o que aconteceria com a sua fé. Satanás tirou os bens, tirou a família, tirou a saúde de Jó. Mas o homem permaneceu fiel e íntegro. É importante observar que muitas informações reveladas aos leitores desde o primeiro capítulo não foram reveladas a Jó e seus amigos. A maior parte do livro é dedicada ao registro dos debates entre estes amigos na busca de uma explicação do sofrimento deste homem. Mas eles não tinham nenhuma revelação divina especial para ajudar nesses debates. Deus fala somente no fim do livro. E mesmo assim, ele não responde a maioria dos argumentos desses homens. Então, vamos observar o conteúdo dos capítulos de Jó. Nosso passeio, um resumo do livro. Capítulos 1 e 2 relatam a história de como Satanás tirou as bênçãos materiais de Jó. Capítulos de 3 a 37 são dedicados aos debates entre Jó e seus amigos. Estes homens ensinaram a mesma doutrina que domina nos púlpitos de muitas igrejas hoje, sugerindo um vínculo direto entre a fidelidade da pessoa e sua situação material. Os amigos de Jó acreditavam que o homem fiel seria abençoado com prosperidade e saúde, e interpretavam o sofrimento dele como evidência de pecado. Enquanto eles enfatizaram mais este lado negativo, a mensagem é a mesma que é pregada todos os dias na televisão e em muitas igrejas nos dias de hoje. Mas Jó defendeu sua integridade. Especialmente no capítulo 31, ele fala sobre a conduta da sua vida e disse que as acusações deles foram falsas. Ele não entendeu seu sofrimento como consequência de algum pecado que ele havia cometido. Capítulos de 38 a 42 apresentam, finalmente, a resposta de Deus. Ele não respondeu às perguntas e dúvidas de Jó e seus amigos. A resposta do Senhor pode ser resumida em 2 pontos principais. Deus é Deus e o homem é homem. Ele usa uma série de ilustrações para mostrar que Deus não precisa se justificar para o homem
e que o homem é totalmente incapaz de compreender as grandezas de Deus. Não é questão de compreensão, e sim de fé em Deus. Jó e seus amigos precisavam confiar em Deus e não julgar seus atos. E o segundo fato, a resposta de Deus, as pessoas que ensinam um vínculo direto entre prosperidade material e fidelidade a Deus estão distorcendo a palavra e falando o que não é reto sobre o Senhor. São as palavras de Deus, quando ele critica os amigos de Jó e fala que eles precisam se arrepender e fazer sacrifício. Deus repreendeu fortemente esses amigos de Jó. O que ele diria para os pregadores de hoje que difundem as mesmas mentiras, dizendo que a prosperidade vem para todos os fiéis? No final, Deus devolveu para Jó sua saúde e prosperidade, e este homem fiel viveu bem o resto da sua vida. Jó é um livro importante para ajudar cada criatura a entender sua pequenez diante do Criador. Porque Deus é Deus e homem é homem. E agora vem a resposta à pergunta 585. Qual homem algemado disse que a palavra de Deus não estava algemada? Alternativas: A. José, B. Tiago, C. Pedro ou D. Paulo. A resposta foi Paulo que falou isso. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, ele disse: é por ele que estou sofrendo até algemas como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Agora, a pergunta 586. Quando Abimeleque, filho de Gideão, matou seus irmãos, quem foi o único que escapou com vida? Alternativas: A. Joás, B. Jotão, C. Jonatas ou D. Joabe. A resposta no final do próximo episódio. O livro de Jó é um livro riquíssimo e excelente para nos ajudar a entender que nós somos muito pequenos diante de um Deus infinito. Vamos aceitar esse fato e viver para agradar o nosso Criador e viver com Ele eternamente. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo.